Psicoterapia online funciona? Quais são as vantagens? O que é importante saber antes de iniciar esse processo? Vem comigo que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Laura Bertolin, sou psicóloga clínica e atendo 100% online. Como surgem muitas dúvidas sobre como funciona o processo de psicoterapia de forma online, eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, todo mundo sabe, né, que o processo de psicoterapia de forma online, ele veio aí se fortalecendo nos últimos anos, principalmente com relação à pandemia da Covid-19, né? Todo mundo começou a ficar cada vez mais recluso e buscar pela psicoterapia online. Mas o que pouca gente sabe é que a psicoterapia online, ela já era permitida pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018. Só que a gente tem algumas regrinhas aí, né? Primeiro, o profissional de psicologia que atende a partir da psicoterapia online, ele precisa estar habilitado no conselho para atender nessa modalidade. Por quê? Porque existem alguns aspectos aí importantes que a gente siga para ter um bom processo de psicoterapia nessa forma de terapia. A psicoterapia online, ela exige que a gente tenha, claro, uma boa conexão de internet, para que a internet não caia no meio das sessões e o assunto tratado não se perca, né? Para que isso aconteça o mínimo possível, para que o paciente ele tenha a privacidade dele garantida, o sigilo garantido, como aconteceria numa sessão presencial. Então, é importante que a gente use fone de ouvido, que a gente fique num cômodo que não passe o som, né, para fora, que a gente esteja sozinho no cômodo, tanto o paciente quanto o psicoterapeuta, para garantir essa privacidade e para que a gente possa se aproximar da forma como as sessões no presencial acontecem. Tem gente que pergunta bastante sobre a distância, né, entre o terapeuta e o paciente num processo de psicoterapia que acontece através da tela de um computador. Eu falo isso até sorrindo, né? Porque eu trabalho 100% online e eu não percebo essa distância. Porque é super possível que a gente construa um vínculo sólido com os nossos pacientes, mesmo acontecendo de forma online. Então, mesmo no online, existe olho no olho, existe troca, existe cuidado, existe afeto. Então, o importante é a gente estar ali. Então, sim, estar online é desafiador, a gente perde algumas coisas, né? A gente precisa desenvolver ainda mais a nossa habilidade de perceber a linguagem não verbal do paciente, mas é muito enriquecedor no sentido de que nos agrega por a gente poder atender também pessoas de vários lugares do mundo, então a gente tem essa facilidade da questão do deslocamento. Eu mesma atendo pacientes de outros países, o que enriquece demais a minha profissão, o meu dia a dia. Então, é super possível que a gente troque com pessoas que se identificam com a gente e que talvez nem fizessem, nem estivessem no processo de psicoterapia, se no país delas elas tivessem que buscar uma psicóloga ou um psicólogo que fosse brasileira ou brasileiro. Então, essa parte eu acho que é uma parte sensacional da psicoterapia online. Então, sim, a gente tem alguns aspectos que a gente precisa se atentar, essa questão do Wi-Fi, do sigilo, da privacidade, que se você não tem na sua casa, talvez não seja o ideal que você siga para um processo de psicoterapia online, tanto como paciente quanto como psicoterapeuta. Mas, se é possível fazer dessa forma, é uma experiência sensacional. Eu sou muito adepta e eu não pretendo mudar a minha forma de trabalho, ainda que nos próximos anos as coisas mudem, enfim, as coisas fiquem cada vez mais no presencial, eu não pretendo, porque vejo muito pelas vantagens, né? Eu moro em São Paulo, é uma cidade que tem muito trânsito, e o tempo que eu gastaria no trânsito eu posso gastar estudando para poder atender melhor os meus pacientes. O tempo que os meus pacientes não gastam estando no trânsito, né, para me encontrar, eles gastam pensando no que eles vão trazer na sessão. Eles gastam fazendo outras coisas, descansando, pensando nos hobbies deles, né? Então, enfim, eu percebo isso, eu acho que veio para ficar. Embora esse processo aí de psicoterapia online tenha se fortalecido nos últimos anos, eu acredito que ele tenha vindo para ficar. Então, se você tem interesse, se você tem disponibilidade, se você
pode se atentar a esses aspectos, investir numa internet melhor, investir num ambiente seguro para proporcionar isso para os seus pacientes. Eu super recomendo. Acredito que isso não vai mudar para os próximos anos. E eu acredito em ciência, né? Eu acredito que se a ciência traz pra gente que a gente tem resultados no online como a gente tem no presencial, não existe por que a gente duvidar. E aí a gente tá aberto, né, pra ver o que faz mais sentido para cada pessoa. Tem gente que vai gostar demais do processo no presencial, tem gente que vai gostar demais do processo no online. Então, vale perceber o que faz mais sentido para cada um. Para mim, essa é a forma que mais faz sentido, ao menos no momento, e eu vou compartilhando mais com vocês da minha rotina conforme as coisas forem acontecendo. Bom, se você tiver mais alguma dúvida mais específica a respeito dessa temática, comenta aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Se você tiver gostado do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal e se você conhecer alguma pessoa que possa se interessar por esse tipo de conteúdo, compartilhe meu canal com ela. Nos próximos vídeos eu pretendo trazer um pouquinho mais sobre o meu trabalho e tirar mais algumas dúvidas de vocês. Então, eu fico aberta para sugestões aqui nos comentários ou no meu Instagram, que tá aqui na descrição desse vídeo. Conto com vocês, um beijo e até o próximo vídeo.